Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje venho falar com vocês o porquê que muitos homens estão assumindo mulheres mães solteiras. Lembrando, pessoal, que não estou dizendo que uma mãe solteira não seja digna de encontrar um novo amor. Mas é como eu falo pra você, se você é um cara que já tem filhos, tudo bem, você não pode exigir que a mulher não tenha filhos, porque você também tem seus filhos, então seria uma grande hipocrisia, né? Mas o vídeo em questão é para caras que não têm filhos e nunca foram casados. Então, sim, você por nunca ter sido casado, você por ainda não ter filhos, digamos que você possa escolher uma mulher igual a você, uma mulher que tenha aí as mesmas qualidades, o mesmo estilo de vida que você, ou seja, uma mulher solteira que também não tenha filhos. Bom, pessoal, eu vejo muitos homens assumindo mulheres mães solteiras, principalmente por esse cara ser carente. E da onde vem essa carência, né? Bom, um homem que ele é muito carente, ele pode ter se tornado carente pelo próprio estilo de vida que ele leva. Então, aquele cara que ele talvez não é rico, ganha pouco, esse cara vai sim, às vezes ele é feio, às vezes ele esteja acima do peso, ou ele seja muito magro, ou ele não seja bonito esteticamente, tudo isso mina a autoestima desse cara. É claro, pessoal, que eu não tô falando aqui que pra encontrar um relacionamento você precisa ser lindo, maravilhoso. Não, porque apenas isso aí não é o suficiente, né, pra uma mulher entrar num relacionamento com você. Mas, de forma geral, né, o homem que ele não tá feliz com o próprio corpo, que ele não tá feliz com a carreira que ele exerce, que ele não tá feliz com a quantidade de salário que ele ganha todo mês, esse cara vai juntar tudo isso, né, todas essas frustrações, e ele vai perceber que ele também não é visto, né, o cara que é pobre, ganha pouco, não é bonito esteticamente, tudo isso vai juntar para que ele seja ignorado pelas mulheres. Então, se você é um cara que não tem uma moto, ou às vezes a sua moto é muito simples, ou às vezes o seu carro é muito simples, infelizmente, pessoal, tem mulher que repara no tipo de automóvel que você tem. É claro que eu não estou generalizando aqui, mas em sua grande maioria a mulher entende que o cara tem alguma coisa quando ele mostra objetos, né? Quando ele tem uma moto mais atraente, um carro mais atraente, e que só pelo nível do seu automóvel ela tem uma certa compreensão do quanto você ganha. Então, se você tem uma moto de 5.000 reais e ela vê outro cara com uma moto de 40 mil, obviamente ela vai ter a impressão de que aquele cara que tem uma moto de 40 mil seja mais rico do que aquele cara que tem uma moto de 5 mil. Mas é claro, pessoal, que a vida é mais abrangente do que isso. Às vezes, aquele cara com uma moto de 5 mil, ele tem mais dinheiro do que aquele cara que tem uma moto de 40, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Às vezes, aquele cara que tem uma moto de 40 mil, ele é um dublê de rico, financiou aquela moto em 10 anos, e aquele cara que comprou uma moto mais barata, né? Provavelmente ele quitou ela à vista e ele tem dinheiro guardado, entendeu? Ele preferiu comprar uma moto mais simples para não comprar uma moto tão cara e ver dinheiro sobrando, né? Então, olha a percepção, né? Infelizmente, a sociedade te julga pelas aparências, né? Só que as aparências enganam. Às vezes aquela pessoa que você acha que é rico não tem um tostão, né? E aquela pessoa que aparenta ser pobre tem muito mais dinheiro do que aquele dublê de rico. Mas enfim, pessoal, o homem, ele é sim muito julgado pelo que ele possui. Então, o cara que ele não tem um automóvel ou tem um automóvel muito simples, o cara que ganha pouco, o cara que às vezes não teve condições de pagar uma faculdade, de fazer algum curso, enfim, o cara que literalmente ali tá na margem mediana, né, na margem padrão
dos brasileiros, né, ganhando ali o mínimo do mínimo, esse cara ele não vai chamar a atenção igual um cara que ganha a mais. Então, sim, esse cara, ele pode sim ser desprezado, né? Desprezado. E as mulheres podem não facilitar as coisas, podem não querer um relacionamento com esse cara, né? Já que ele aparenta não ter nada. Então, pessoal, tudo isso destrói a autoestima de um homem. E é esse cara que não vê saída, que às vezes não tem motivação para sair daquela realidade que ele vive, ele já tá ali se sentindo feio, às vezes está acima do peso, ou às vezes se sente muito magro, ou então é pobre, não consegue encontrar um emprego melhor, ou às vezes não tem condição de pagar uma faculdade. Esse cara, por ele estar com essa autoestima super baixa, ele não vai ter ânimo para ficar lutando por uma mulher, sabe? Vocês sabem que tem essa questão de que a mulher ela facilita um pouco mais as coisas para aquele cara rico e dificulta pro pobre. Então, assim, o cara ali, você já tá se sentindo um ignorado, uma pessoa sem futuro, que ninguém gosta de você. Então, a sua autoestima já tá tão baixa que você não vai ter ânimo de chegar em uma garota e levar um toco, e levar um não, e ser desprezado por uma, ser desprezado por outra e por outra. Então, muitas das vezes, esses caras vão na mãe solteira, porque a mãe solteira, ela tem essa consciência de que mesmo ela sendo bonita, mas o fato dela já ter ali um filho, 2 filhos ou 3 filhos, ela não pode escolher homem igual ela escolhia quando ela era solteira. Então, assim, essa garota, quando ela era solteira e bonitinha, às vezes ela era bonita de rosto, bonita de corpo, ela conseguiria, sim, um cara interessante, né? Um cara até mesmo boa pinta. Mas aí ela arrumou esse filho, o pai da criança não quis assumir a criança ou não quis entrar em um casamento com ela, então ela ficou a ver navios. E nisso, pessoal, a mulher mãe solteira, ela entende que o fato dela ter filhos, agora ela vai ter que abaixar um pouco a régua e facilitar as coisas, não mais para aquele cara que ela queria quando ela era solteira. Facilitar para homens ricos, facilitar para homens com status. Agora que ela é mãe solteira, ela vai ter que facilitar para homens medianos, entende? Na intenção de encontrar algum cara só para não se sentir sozinha com a criança. Então ela vai buscar um substituto pro filho, né? Não necessariamente que esse cara vai fazer o papel de pai, né? Mas só para ela não se sentir sozinha cuidando desse filho, né? Ela vai buscar uma nova companhia. E aí, pessoal, a mulher mãe solteira, ela vai se tornar uma mulher mais fácil de conquistar do que uma nota 10, do que uma nota 9 solteira, sabe? Porque a mulher, quando ela tem o filho, ela meio que entra nessa questão de nossa, agora eu preciso a todo custo encontrar uma nova pessoa. Principalmente se essa mulher não trabalha. Então, pessoal, não é generalizando. Eu sei que muita mulher mãe solteira trabalha, banca o filho, não precisa que o namorado banque a criança, mas temos exceções. E nessas exceções, muitas mulheres mães solteiras não conseguem emprego por causa do filho, não conseguem se colocar numa carreira porque tem o filho, ou enfim, se vê aí até mesmo desempregada, às vezes dependendo da cidade que ela mora, né, por ter nascido numa família pobre também, que não tem apoio, que não consegue dar ali um apoio para ela, ela se vê sozinha, muitas vezes desempregada e com uma criança. Então ela meio que busca um novo homem para esse homem ajudá-la, entende? Principalmente em questões financeiras, porque agora ela tem um filho, às vezes pode acontecer do pai da criança não pagar a pensão da criança, né? Então aí complica mais a situação. Então, pessoal, isso faz com que a mulher mãe solteira
seja uma mulher um pouco mais fácil. Então, assim, se a mulher solteira, bonita, é impossível de um homem conquistar a nota 10, né? Sempre são as mais difíceis, as mulheres mais exigentes. A partir do momento que essa mulher se torna uma mãe solteira, ela tem que abaixar um pouco o nível. E nisso de abaixar o nível, ela se torna uma mulher mais fácil para os homens. E geralmente os medianos, que já estão cansados de lutar pela nota 10 e levar toco, eles aceitam a mãe solteira porque foi a mulher que se mostrou mais vulnerável, que se mostrou mais parceira, mais amiga, mais facinha, sabe, para ele. Então, vocês entenderam, pessoal? É um assunto muito complexo, sabe? É como se definitivamente fôssemos um produto numa vitrine. Então, quando aquele produto tá novo, o preço tá lá em cima, sabe? E aí, depois de um tempo, ninguém compra aquele produto, ninguém compra. Então, a loja se vê na obrigação de ter que jogar o preço lá embaixo para ver se alguém compra, né? Ou seja, a famosa promoção. A promoção é o quê? Você pegar um produto que estava em um determinado preço e colocar ele por um preço mais baixo, né? Para que ver se alguém compra, já que naquele valor ninguém quis. Assim seria a mãe solteira, né? Antes ela podia escolher e agora talvez ela não pode escolher como antigamente, quando ela não era mãe solteira. E aí ela atrai esses caras medianos que ganham pouco, que talvez não tenha um carro caro, que talvez não tenha uma moto cara, que tenha um salário mínimo, e é o que sobra, né? Literalmente é o que sobra, tanto para aqueles caras pobres, né? Assim como para as mães solteiras. Então é isso, pessoal. Essa sim seria uma das explicações do porquê homens assumem mulheres mães solteiras. Principalmente aqueles homens que ainda não estão felizes com a sua própria carreira, que não se sentem bem no trabalho que fazem, que não se sentem felizes com o salário que ganham.